2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Papai, nós te somos gratos, Senhor, por este domingo que comemoramos o Dia das Mães. Pedimos, Pai, que a unção do teu doce Espírito venha de uma forma ainda maior sobre a vida de cada um de nós aqui, de uma forma especial sobre as mães, ó Pai, que estão neste culto. Que a tua palavra, Senhor, traga, ó Deus, vida, graça, favor sobre a vida de cada mãe. Ó Deus, que elas também sintam o teu abraço, o teu amor, a tua recompensa, sabendo que o Senhor que projetou, ó Deus, que cada uma fosse mãe, também, ó Deus, que cuida de cada necessidade e abençoa. Assim seja, Pai, abençoa, assim, ó Deus, a meditação desta palavra. Abençoa, Pai, cada um de nós aqui, que a tua palavra venha com força, Pai. Ó Deus, que toda e qualquer inquietação, preocupação com outras coisas, nós repreendemos no bendito nome do Senhor Jesus e dizemos: há poder no teu sangue, para que nós sejamos abençoados neste culto, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Então o versículo diz: trazendo à memória a fé, não fingida, é uma fé legítima, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aleluia. Gostaria de falar de um tema, dizendo o poder de Deus na vida de uma mãe. O poder de Deus na vida de uma mulher mãe. E talvez pensando a maior herança que uma mãe, e aqui até segundo o nosso texto, que uma avó, eu como avô assim me sinto mais confortável até para pregar, né, porque o texto está falando, né? Eu vou falar para as mães hoje, mas serve e encaixa talvez ainda melhor para os pais, mas contudo hoje é dia das mães, eu quero trazer essa palavra para as mães. E aqui diz: a fé que habita em você, né, meu filho, é a mesma que habitou na avó, na mãe e no neto. Então, talvez a maior herança que uma mãe e que uma avó pode deixar para os seus filhos e seus netos é a fé que ela possui. Mas que tipo de fé? Porque fé, amados, todas as mães têm em alguma coisa. Quando eu era criança, a minha mãe tinha fé em benzedor, em curandor, e eu era costurado, benzido, era fé. É uma fé que habitava na minha mãe, graças a Deus, que ela começou a ler a Bíblia e se libertou de todas essas idiotices e se tornou uma mulher sábia, uma mulher crente, partiu e está com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas fé todo mundo tem, mas aqui fala de uma fé legítima, é uma fé verdadeira. E cada mãe, nesta noite, crente, né, que está aqui, tem esta fé. Fé no que, amados? Fé no Evangelho, fé em Jesus Cristo, fé no sangue do Cordeiro, que nós falamos aqui domingo. Fé no Evangelho da graça de Deus, fé no Evangelho do reino de Deus, e que isso possa ser transmitido para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, tataranetos, e depois não sei se é trinetos ou outra coisa, mas vai assim por diante, de geração em geração, que as mães possam trazer isso para os seus filhos. Porque se nós olharmos, amados, no mundo muçulmano, islâmico, os budistas, os seus filhinhos, eles são criados e edificados quando eles estão com 10,
anos, eles são discípulos de Maomé e de toda a crença que eles têm, sem nenhuma dúvida, sabe? Eles se tornam feras. Para um muçulmano se converter ao Evangelho, mas é porque há poder no Evangelho, é porque o Espírito Santo é poderoso, porque senão, amados, não tem chance, não dá nada para ninguém, e por isso que eles estão crescendo, e estão dominando alguns países do mundo, por causa deste ensino, desde neném, até se tornar um piazinho, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um dia um homem, um dia um senhor velho, mas não afasta a fé, porque foi ensinado. E agora vocês e nós, mas eu vou falar vocês como mães, que têm uma fé como Lloyd tinha, uma fé em Jesus Cristo, uma fé no Evangelho, né, que deve ser transmitida esta fé para os seus filhos, para os seus netos. Por quê, amados? Porque é poderoso isso. É poderoso, amados, que cada mãe possa ensinar seus filhos. O Carlos Neves leu o versículo aqui de Isaías 49:15, eu até ia ler esse versículo, passei para o outro, mas quero voltar aqui, porque aqui diz, porque pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se compadeceu dele, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Então Deus, amados, o Senhor Todo-Poderoso, que não é masculino, não é feminino, é Deus, é Senhor, Ele, nesta área, Ele estava se comparando o seu amor como o amor de uma mãe, porque Deus conhece o amor do homem, Deus conhece o amor da mulher, e Ele estava se comparando ao amor de uma mãe. Como uma mãe se compadece, uma mãe que está dando de mamar ainda nos primeiros semanas e meses, o ano de vida do seu filhinho. É muito difícil que uma mãe se esqueça, mas ainda que se uma mãe se esquecesse, Deus diz, olha, você estava lá um nenenzinho, mas eu não me esqueci, eu não me esquecerei, eu nunca me esquecerei de ti. Olha, mas isso deve trazer conforto a cada homem, a cada mulher, a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada irmão e irmã aqui nesta noite. Sabe, o amor de Deus tão grande, sabe, comparando com coisa que só uma mãe faz. Sabe, o amor de mãe, assim, um amor louco, sabe, assim, que não dá para entender. Eu me lembro que às vezes eu criticava a minha mãe, o que ela fazia para os meus irmãos, e sabe, irmão sempre assim, né? Sempre puxa para o seu lado. E uma mãe faz coisas loucas, assim, em favor dos seus filhos, é coisa linda, amados. É o amor de Deus que está, assim, uma pequena semelhança, mas é o amor que Deus tem para nós. Um dia eu estava lendo um livro, um comentário de um pastor, e ele colocando assim, eu fui uma vez só fazer uma visita no presídio, mas colocando assim, que no presídio, na hora das visitas, é uma fila de senhoras, quando você vai conversar com elas, são todas mães. Nesta fila não tem pai, não tem avô, não tem tio, não tem primo, não tem sobrinho, não tem pastor, não tem padre, mas tem mãe. Porque, amados, é um amor louco, um amor que não abandona, um amor que não deixa. O filho pode ter errado, pode ter pecado, pode ter sido o que ele for. O amor de uma mãe nunca abandona o seu filho. E Deus está dizendo que Ele nunca te abandona. Incomparavelmente, mas Ele está comparando por causa de nós humanos, amados. Para que nós pudéssemos entender o amor que Deus tem por nós. Ele diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, não vai pular um dia onde que o diabo vai te agarrar, vai te pegar, vai colocar doença em você, vai te matar. Não, nunca Ele nos deixará, nunca Ele nos abandonará. Ele é o Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor.
Então, o amor de mãe é um amor assim, amados, bem lindo, né? Podíamos dizer humanamente bem louco, mas ele é bem lindo, né? E o amor de Deus é assim. O amor de Deus é muito maior, 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que uma mãe, mas Deus coloca assim para que nós pudéssemos entender o seu amor por nós. É um amor tão maravilhoso, e que eu queria que você se sentisse confortável na casa de Deus hoje, tendo um Deus que te ama, sabe, muito mais, incomparavelmente mais do que a sua mãe, que te amou e que cuidou de ti, que te amamentou. Como uma mãe faz pelos filhos, é só uma mãe que sabe, né? Todas as mulheres, as moças, né, querem ser mãe. Aí quando chega o primeiro, o segundo, o terceiro, caso a minha esposa teve 5, não é muito fácil. Mas Deus também não abandona as mães. Deus nunca deixa as mães. A minha avó teve 18. Meu Pai celestial, que é Deus, nunca abandonou a minha avózinha. Poxa, 18 filhos, ficou acabada? Não, amados. Viveu até 90 e poucos anos, com saúde, com graça. Sabe, eu ia na casa dela, ela estava lá na cadeira de balanço, lendo a Bíblia. Sabe, bem velhinha. E eu ficava pensando, o que ela estava lendo? Lendo a Bíblia em alemão. Que doidice dessa velhinha. 18 filhos. Deus nunca abandonou minha avó. Deus nunca deixa uma mãe. Não tem nenhum problema de você ter só um, ou alguns não ter nenhum. O amor de Deus, ele não muda. Ele nunca nos deixa. E olhando aqui, amados, a história que o apóstolo Paulo, falando aqui para o seu discípulo Timóteo, ele dizendo, olha, a fé que estava na tua avó, habitou na tua mãe, e agora está em você, e agora vai passar de você para outros. É isso, amados, que o Espírito Santo traz para cada mãe aqui nessa noite. Passe para os seus filhos o que você tem, passe para eles, porque vai valer a pena. A maior herança que uma mãe pode deixar para os seus filhos é o ensino, é a fé que ela tem. Glória a Deus pela vida das mães que têm fé no Evangelho da graça e do reino de Deus, e pode transmitir isso para os seus filhos. Olha, você não precisa se preocupar de formar seus filhos, de que seu filho seja um doutor, seja isso, seja aquilo. Transmita a fé. É isso que Deus, não vou dizer que Deus exige, mas o que Deus se alegra, sabe? Que você possa transmitir a fé que você tem para os seus filhos, e assim passe para os seus netos e por todas as gerações. O poder de Deus na vida de uma mãe, por quê, amados? Diz assim, Marcos 7,10, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Antes que existisse a igreja, o povo de Deus, antes que Jesus viesse, apesar que aqui está Marcos se referindo, mas era no tempo passado, se um filho amaldiçoasse sua mãe, ele precisava ser morto, por amaldiçoar a sua mãe. Por quê, amados? Porque Deus honra as mães, porque Deus ama as mães, porque Deus compreende o amor que as mães têm pelos filhos. E Êxodo 20:12 diz assim, honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sim que está na lei, mas é uma sombra para nós entendermos. Efésios 6, de 1, 2 e 3, tem que falar, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Aqui em Êxodo diz que se prolongue os dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele acrescentou aqui, dizendo, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Então, amados, o poder de Deus na vida de uma mulher mãe, o que faz
na vida de um ser humano? Primeiro, traz vida. É por causa da mãe que uma pessoa está aqui. Eu estou aqui porque a minha mãe, né, me quis, meu pai. Então trouxe vida. O filho que honra o seu pai e a sua mãe, os seus dias são prolongados. Seus dias são prolongados. Talvez você, né, tem poucos aqui que têm cabeça branca. Mas é já uma graça de Deus, né? Que os seus dias estão se prolongando. Glória a Deus. É um poder que está na vida da mãe. E para que te vá bem, que você seja um homem, uma mulher próspero em todas as áreas da sua vida. Não estou falando só dinheiro, amado. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Né? Próspero espiritualmente, uma fé limpa, viva, sem religião, lavada pelo sangue, certeza da salvação. Uma fé e uma prosperidade emocional, né? Você está bem da cabeça. Uma prosperidade física, né? Você está com saúde, em que pese, amados, nós temos um corpo frágil, pegamos gripe, etc., mas você está de pé, você não está sentindo dor, você está com saúde, glória a Deus. Então, amados, poder de Deus na vida de uma mãe, vida, mantenha a vida, e vida boa, glória a Deus. Você que tem uma mãe, não lembre-se dela só no dia das mães, né? Porque, amados, uma mãe traz vida próspera e mantém você vivo. É uma promessa de Deus. É o único mandamento com promessa. É poderoso isso. E segundo, o poder de uma mãe. O que o poder de uma mãe mais faz? O poder de uma mãe para determinar o futuro da sua criança, do seu bebê, do seu filho, da sua filha. Há um poder de Deus na vida de uma mãe. Olha, porque as pesquisas que eu tenho, eu creio que elas são sinceras, mas fala que 70% dos filhos são o que as mães determinam que eles o sejam. Olha o poder de Deus na vida de uma mãe. 70% dos filhos são o que uma mãe determina que eles o sejam. Por isso que vale a pena uma mãe estar lá cuidando do filho e profetizando sobre a vida dele, dizendo, lógico que você não vai ver isso, é questão de fé, amados, é você profetizar pela fé, dizer pela fé, e você vai colher depois. Olha, pesquisa, amados, não é fé, pesquisa é coisa lógica. Então a pesquisa diz que 70% dos filhos são o que a mãe diz que eles vão ser. Olha que coisa poderosa, mãe, minha irmã, aproveite isso na sua vida, repense e aproveite isso. Por exemplo, aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11, aqui fala do exemplo de uma mãe, que determinou a vida do seu filho. Pode uma coisa dessa? Mas pode sim. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11, diz, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor eu vou devolver, ou ele passará todos os dias da sua vida te servindo. Aí nasce, amados, Samuel. Samuel tinha livre-arbítrio, como você, como nós. Deus não fez Samuel um boneco para a mãe dele e dizer, você vai ser isso, vai ser... Não, ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia não ser o que ele foi, mas a palavra profética da mãe, a oração da mãe, determinou que ele quisesse o que a mãe dele queria. Se Samuel não quisesse, amado, sim que Deus é onipotente e faz todas as coisas, mas é que Deus deu liberdade, e o Samuel não foi o único que Deus fez dele uma maquininha, ou um anjo que está lá adorando a Deus, porque Deus determinou que ele o adore.
não tem livre-arbítrio, foi criado para isso. Moisés não foi criado para passar todos os dias na casa de Deus, mas a mãe dele determinou, e aconteceu, amados, né? Samuel se tornou um profeta maravilhoso, abençoou tantas pessoas, foi um canal de bênção, sua mãe se alegrou, sua vergonha foi transformada em dupla honra, porque ela profetizou sobre a vida do seu filho. Olha que coisa linda. E olha, mãe, Deus se agrada muito de que você dedique o seu filho para Ele. Porque para o mundo, por exemplo, meu filho vai ser um veterinário, um pedreiro, um doutor, um motorista, tem bastante, mas missionários tem pouco. Líderes, homens e mulheres que servem a Deus, são poucos. Que você possa, como Ana, determinar que o seu filho será. Sabe, pode ter certeza que haverá uma recompensa tão grande, uma gratidão na vida dele, e por toda a eternidade. Se nós pudéssemos saber o que vai acontecer depois dessa vida, com certeza o filho diria: mãe, muito obrigado, que a senhora não quis que eu fosse um doutor, né, um médico, eu poderia ser, mas a senhora quis que eu fosse um missionário, eu ganhei tantas almas para o reino, que iriam para o inferno. Então, que nós, neste exemplo de mãe, possamos aprender isso, sabe? Olhando para Maria, é uma mulher que foi a mãe de Jesus, que cuidou, que educou, que fez tudo o que Deus, né, determinou que ela fizesse como mãe, e como Deus a recompensou. Ontem eu estava lendo na Bíblia aquele texto, né, que eles foram no casamento, e parece que Jesus foi assim, um pouco grosso com a mãe dele, né? Porque a mãe dele disse assim: Jesus, olha, acabou o vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Mas eu fiquei pensando, né? Sabe que Jesus deveria ter acabado vinho, acabado pão na casa dele. E Jesus tinha feito milagres perto de Maria. Para que a Maria estava tão assim, achando que Jesus ia multiplicar o vinho se ela não tivesse visto? Mas com certeza, amados, os milagres que Jesus fez não estão todos registrados na Bíblia. Mas vai um dia que José não recebeu o pagamento, os irmãos de Jesus estavam com fome, e Jesus disse: mãe, vamos orar por este pão. O Pai pode multiplicar, e Jesus deve ter orado, e o pão na casa da Maria deve ser multiplicado, e o vinho. Por isso que na festa de casamento, ela disse: Jesus, acabou o vinho? E daí ela diz ainda para os empregados: ei, façam tudo que ele vos disser. E eles fizeram. E o milagre aconteceu. E em João capítulo 19, versículo 25 a 27, diz assim: junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dele, a tia de Jesus, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Olha o cuidado de Deus para com a vida da mãe, daquele que Deus colocou neste mundo, que foi filho de Maria. Deus cuidou desta mãe, não desamparou ela. Quando Jesus ia partir, e ela ia ficar sem o seu filho, sim, que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Não era como aquelas mães que ficavam abandonadas, mas mesmo assim, Deus se ocupou de cuidar desta mãe, e Jesus escolheu o discípulo a quem mais ele tinha intimidade, para que cuidasse de Maria, né? Então o cuidado de Deus para com as mães é grande. O amor de mãe é um dos amores mais fortes da raça humana. Por isso que Isaías, que o Carlos Neves leu, né, diz que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus comparando seu amor, né, o amor ágape, o amor dele, comparando com o amor de uma mulher. Porque, amados, o maior amor que existe é o amor
de uma mãe. Uma mãe nunca deixa o seu filho, nunca deixa. Vendo a irmã Leni aqui, eu me lembrei da irmã Catarina, uma senhora que estava conosco, uma mulher de Deus. Ela ia visitar o seu filho que estava preso todo mês. Ela era como uma devoção, assim, ela chegava, ela ia cuidar do filho dela, e ela pedia oração, e ela atendia. Como aquela mãe cuidou do seu filho, né? Que amor é esse, né, que tem numa mãe, numa mulher? Que coisa linda que Deus fez. E Deus está dizendo para você hoje, igreja, né, que se o amor de uma mãe ainda pode falhar, porque as mães são falhas, né? Você que é filha aqui, a sua mãe deve ter falhado muito com você, e o seu pai também, mas o amor de Deus, ele não falha, aleluia, né? Porque é um amor todo poderoso, o amor de Deus nunca falha. E para nós encerrar, porque hoje tem a apresentação das crianças para as mães, último ponto, né? O poder de Deus na vida de uma mãe que corrige os seus filhos. Olha, preste atenção, mãe, isto é muito importante. O poder de Deus na vida de uma mãe que tem uma vara na mão. Você não entende o poder que há nisso, mas que bom que hoje nós possamos entender mais. Provérbios 13, 24 diz assim: quem não castiga o filho não o ama. O mundo diz que quem ama não corrige, né? É o contrário, mas sempre é o contrário, né? Quem não castiga o seu filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Existe um tempo que passa, tipo eu e minha esposa passou o nosso tempo. Que bom que a gente tenha aproveitado. Você que tem filhos pequenos, né, filho no colo, que privilégio, amados, de ler provérbios, fazer uma leitura de provérbios. Como isso traz sabedoria. Sabe, toda mãe sábia sabe que existe um tempo determinado para que ela possa corrigir os seus filhos, né? Só uma mãe tola que perde a oportunidade e deixa o tempo passar. E Provérbios 29, 15 diz assim, ó: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O poder da vara, amados, na mão de uma mãe, sabe o que cria? É como o poder criador de Deus, cria sabedoria. Cria sabedoria, traz disciplina, traz vida para o seu filho. Às vezes as mães ficam com dó do seu filhinho. Porque qual mãe que não tem dó? Porque o amor de mãe é diferente de qualquer outro amor. Então eu entendo, né? Agora, uma mãe que tem dó do seu filho, devo deixar para o pai corrigir quando ele chegar. Pode fazer também, não tem nenhum problema. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. A mãe que tem dó do seu filho, o seu filho não vai ter dó de você e vai te envergonhar. Sabe, isto está explícito na Bíblia. Você pode ficar com dó dele, mas ele não vai ficar com dó de você. Ele vai te envergonhar, você vai sofrer. Sabe, então é sábio, né, que uma mãe tenha uma vara na mão, porque isso vai trazer vida para a sua família, sabe, vai trazer edificação. Isso aqui você só ouve na Bíblia, no mundo te ensina totalmente o contrário, né? E o mundo está querendo moldar os filhos, a família, mas Deus não vai deixar, porque tem mães ainda nessa terra, aleluia, que amam os seus filhos, que educam os seus filhos, que têm uma vara na mão. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é promessa para uma mãe que tem vara na mão. Seu filho vai ficar velhinho, mas não vai se desviar, né? E olha, pesquisa não é fé. 70% das mães que determinam que os seus filhos são, normalmente tem que ser uma mãe com vara na mão, porque só falar não vai resolver, porque a Bíblia determina que assim seja, e eu creio que a sabedoria de Deus está na Bíblia.
então elas vão colher coisas muito boas dos seus filhos. Eu vejo já a minha esposa, quantas vezes os filhos foram lá e falaram, puxa, que bom que a mãe, né, que o pai foram duros com a gente, pegaram a varinha, né, e nos corrigiram, né, valeu a pena, né? Nós temos 5 filhos, só a Dani que colocava 2 calção, ou 3 calção, mas mesmo assim funcionou. É uma filha que maravilhosa, eu amo o jeito dela, do Fernando. As 3? Eu sabia só dela. Olha como é que pode. No culto, revelação. A minha esposa está com dom de revelação. Vamos orar por revelação divina hoje. Eu sabia, era só Dani. Uma ensina a outra, né? Mas o pai tinha tanta força que mesmo com 3 calção o negócio funcionava, né? Mas falando da Dani, sabe, que quando eu fui para a Suécia, uma das coisas que mais me alegrei, ela e o Fernando, puxa, a vida corrida lá, lendo a Bíblia com propósito, com o neném no colo, um frio, sabe, que dá vontade de se esconder embaixo da cama, e eles meditando na palavra, de dia e de noite, fazendo o que Deus quer. Então, meu irmão, minha irmã, querida mãe, Deus te abençoe. Se eu falei alguma coisa, não falei para te ofender, né? Falei com todo o amor de Deus, porque é assim que funciona. Seja uma mãe abençoada. Amém? Vamos nos colocar em pé. Será que vamos fazer um louvor para o pessoal? Ou eles já estão por aí? Para eles verem que nós terminamos? Vamos orar antes, irmãos? Quero que você feche os teus olhos. Há uma unção de Deus aqui para as mães. Aleluia. O cuidado do pai para a sua vida. Sabe? Não estou dizendo que Deus não ama os pais aqui agora. Mas o amor de Deus para com as mães é muito forte. Quero que você receba. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada mãe, Senhor, que está aqui neste culto, sinta o seu amor por ela. Senhor, talvez o pai, o marido não a compreende, às vezes os próprios filhos não a compreendem, mas Pai, o Senhor compreende cada mãe, e em nome de Jesus de Nazaré, pelo poder que há no teu nome, Jesus, e no teu sangue, abençoa e fortaleça as nossas mães, ó Deus, prospera, enche de graça, Senhor, concede alegria, ó Deus, de criarem os seus filhos e orarem, aquelas mães que os filhos já não estão debaixo de uma vara, mas que seja a vara da intercessão agora, a vara da oração, a vara de uma intercessão poderosa, de uma mãe que muda a realidade dos seus filhos pelo poder da oração. Pai, abençoe cada mãe neste dia, ó Deus, que foi determinado que seria o dia das mães. Pai, no nome de Jesus, que o teu favor venha sobre cada mãe. Alegra o coração de cada mãe, Senhor. Alegra, Pai, às vezes os filhos são maus, são ingratos, mas, Pai, maior é aquele que está numa mãe do que qualquer outro. E uma mãe pode mudar qualquer realidade. Ó Deus, nós podemos ver isso na Bíblia de capa a capa. O poder de uma mãe, o carinho de Deus Pai na vida de uma mãe, de uma mulher. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as nossas mães, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Seja uma mãe abençoada, saia daqui animada, cheia de graça, cheia do favor do Senhor para a sua vida.